Você é um discípulo tão alinhado ao Senhor Jesus que, olhando para você, as pessoas vão enxergar o próprio Cristo. Então nós temos os discípulos de Jesus sendo chamados de cristãos, mas aqui nesse texto eles são chamados de santos. E nós temos pregado e falado sobre a importância da santidade do povo de Deus, porque o povo de Deus é chamado santo e chamado para ser santo. Quando Pedro está visitando as igrejas, ele não está indo a sociedades quaisquer, ele não está indo a grupos de interesse comum, ele não está indo a comunidades que apresentam eventos religiosos, ele está indo aos santos de Deus que se reúnem no nome de um Senhor que é santo. Nós cantamos aqui, santo, 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 porque o nosso Deus é santo. Esse é o cântico que os seres espirituais produzem ao Senhor. Esse é o cântico que os anjos cantam diante do Senhor. Esse é o cântico que eu e você cantaremos para sempre. Nós louvamos a santidade de Deus e nós louvaremos a um Deus que é santo. Por isso a palavra de Deus nos adverte tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, que nós devemos ser santos, assim como é o Senhor nosso Deus. Não cabe na vida dos crentes uma vida menor do que a vida de santidade. Os crentes não podem ser pessoas iguais às pessoas deste mundo, porque eles foram chamados para serem diferentes. Jesus Cristo em João 15 vai nos dizer, se esse mundo vos odeia, sabei que antes de odiar a vós, me odiou a mim. O mundo precisa nos odiar porque essa é uma característica dos crentes. Assim como o mundo odiou Jesus, o mundo odeia os crentes. Se eu e você só recebemos palmas da sociedade, se tudo que nós falamos agrada a todo mundo que nos ouve, meu irmão, talvez haja um problema na nossa vida. Mas se nós somos rejeitados, se nós somos perseguidos, se as pessoas olham para nós e reconhecem que há um perigo e algo diferente diante delas, então nós estamos no caminho certo. Porque o povo de Deus é um povo santo, e isso representa um perigo para este mundo dominado pelas trevas e pelo pecado. Então agora, na história que nós estamos lendo, nós encontramos essa realidade, essa característica, esse chamamento de quem é o povo de Deus. Às vezes nós pensamos assim, não, santo é uma coisa específica para algumas pessoas. Tem que fazer determinadas atitudes para ser olhado como santo. Precisa realizar alguns milagres para ser olhado como santo. A palavra santo significa separado. Santo é quem Deus separou desse mundo, é quem Deus tirou desse mundo, é quem Deus consagrou para si mesmo, para viver para o louvor da sua glória. E se eu e você pretendemos ir para o céu de um santo Deus, eu e você precisamos ter uma vida santa e devemos ser chamados de santos. O céu é a casa de Deus, e a casa de Deus, do Deus Santo, só recebe gente santa. Essa é a forma como a Bíblia trata os crentes em todo o Novo Testamento. Eles são o povo santo do Deus Santo. Eles são o povo que foi separado por Deus para viverem para o louvor da glória de Deus. Uma outra realidade que nos aparece aqui é que os infortúnios da vida, eles alcançam a todas as pessoas. É que o fato de nós estarmos numa igreja não significa que não passaremos por dificuldades. Quando Pedro chega em Lida, Pedro encontra Enéas. Enéas tinha vivido um momento terrível. E a igreja é lugar de gente que está vivendo dificuldades também. A igreja é lugar de gente que está passando por dramas também. Hoje em dia, meus irmãos, a deficiência física é um problema e ela gera sofrimento e ela gera uma série de transtornos. Mas nós hoje em dia temos cadeiras de roda. E isso já ajuda muito. Hoje em dia nós temos hospitais, nós temos mecanismos, nós temos medicamentos, nós temos maneiras de diminuir a dor, de diminuir o sofrimento. Hoje em dia nós temos uma tecnologia que melhorou muito a condição de alguém que tem dificuldades físicas. Mas ainda assim é um drama viver sem conseguir se locomover. Agora pensa comigo e vamos voltar a este tempo.
havia acontecido por alguma razão, alguma enfermidade, gerou nele uma espécie de paralisia, e ele não conseguia movimentar mais as suas pernas. Numa sociedade que não tem INSS, ninguém fica encostado, não tem Bolsa Família, não tem nenhum tipo de auxílio. Numa sociedade que você trabalha para comer, e no dia seguinte você tem que ir lá e trabalhar de novo para comer, porque não há benefícios sociais. Imagina, nessa sociedade, você perde a sua capacidade de locomoção. Você não vai ter nenhum dos cuidados médicos que você precisa, e você ainda perde a sua capacidade de trabalhar e produzir o seu próprio sustento, seus próprios proventos. É uma tragédia social, é uma tragédia emocional. Agora, certamente, provavelmente, Enéas tinha família. E essa tragédia se abateria, e com certeza se abateu sobre toda a sua família. Enéas vivendo esse drama, e um drama que já dura 8 anos, que está lá no meio do povo de Deus, quando ele tem um encontro com Pedro, e Pedro aparece. E os dramas, eles existem, e a igreja precisa ser essa comunidade de acolhimento. Com certeza Enéas estava ali e ele não entrava e saía sem nenhum tipo de cuidado. Com certeza havia um cuidado por parte da igreja, tanto havia que a sua cama estava ali quando Pedro chegou para visitar os santos de Deus. Ele estava no meio do culto, nas suas limitações, nas suas dificuldades. Certamente ele tinha uma assistência e um apoio da igreja, mas isso não diminuía o problema e o drama de Enéas. Eu quero falar para você que Deus conhece os nossos dramas, Deus conhece o nosso tempo de sofrimento, Deus conhece as nossas dores. Deus está ativo, atento e presente em cada circunstância da nossa vida. O fato de servirmos a Deus não significa que não teremos problema, mas significa que Ele nos acompanhará em todo o tempo, inclusive diante dos problemas que se nos apresentam. Ali estava aquele homem sem nenhuma perspectiva de futuro, sem nenhuma esperança. Ali estava aquele homem vivendo os seus piores anos de vida. Ali estava um homem que não tinha nenhum futuro, não tinha nada diante de si. Mas ali também estava a igreja de Cristo Jesus, e quando Cristo está presente, sempre há esperança de que as coisas mudem. Enéas vivia um drama, e Pedro chega e encontra esse drama. E meus irmãos, quando o evangelho chega, ele vai transformando os nossos dramas. E é isso que nós encontramos acontecendo aqui. Quando Pedro chega ali, por orientação do Espírito do Senhor, Pedro olha para Enéas e Pedro faz uma afirmação que muda todas as coisas e que muda tudo na vida de Enéas. Ele diz: Enéas, Jesus te cura. E essa declaração é importante. Quando a gente vai estudar teologia, o pastor Felipe sabe que existe alguns grupos teológicos, os pastores aqui sabem, alguns grupos teológicos que têm pressupostos não cristãos. Às vezes são ensinados até dentro dos nossos seminários. E há grupos teológicos que não acreditam, irmãos, na ressurreição de Jesus. Há pessoas que se apresentam como teólogas e elas não acreditam que Jesus tenha ressuscitado. Então o argumento que se dá é que a ressurreição de Jesus é um ato psicológico. Então o povo se reúne e aí naquela reunião eles se lembram de Jesus. Então a ressurreição se deu dessa maneira no coração daqueles apóstolos, daqueles discípulos, daquela comunidade. E a partir daí eles negam algo extraordinário que é o fenômeno da ressurreição. Tem gente balançando a cabeça, isso é mentira, viu? Mentira do diabo, não acredite não. Eles negam esse fenômeno de que Jesus ressuscitou. E se Jesus não ressuscitou, meus irmãos, tudo que nós estamos fazendo aqui é perda de tempo. Essa é a afirmação do apóstolo Paulo lá em Corinto. Se Jesus não ressuscitou, é vã nossa fé.
Nada do que nós fazemos, nada do que nós dissemos, nada valerá se Jesus não ressuscitou verdadeiramente. E a Bíblia, ela se propõe a narrar uma história real. Nós não estamos diante de um mito, diante de um conto, nós estamos diante de uma verdade. E se você não acredita nessa verdade, você pode até ser membro de igreja, mas você nunca será um cristão. Essa é uma verdade que eu e você precisamos absorver pela fé. Jesus Cristo ressuscitou verdadeiramente em carne. Há provas extensas dessa ressurreição de Jesus. 500 testemunhas oculares, registros históricos, pessoas que ofereceram a sua própria vida à morte para defender esta verdade. Aliás, os opositores nunca negaram que Jesus tivesse ressuscitado, porque alguma coisa aconteceu com o corpo de Jesus. Então eles usavam outros argumentos, roubaram o corpo dele, colocaram uma pessoa que fazia de conta que era ele. Mas a palavra de Deus nos apresenta o fato de que Jesus Cristo ressuscitou. Ele venceu a morte, ele está vivo. Pedro é testemunha do Senhor que ressuscitou. Ele está diante de um homem vivendo um drama e ele tem a palavra do Senhor que ressuscitou diante dele. E meus irmãos, não é Pedro que cura aquele homem. Pedro está declarando quem está curando aquele homem, não é ele. Eu e você não temos nenhum poder na nossa mão. Nós não podemos fazer nada se não for a mão do Senhor. Mas o nosso Deus é poderoso e o nosso Senhor Jesus Cristo está vivo e Ele tem poder para curar. Ele tem poder para transformar realidades. Ele tem poder para trazer de volta à vida aquilo que morreu, porque Ele venceu a morte. Jesus ressuscitou, e por isso Pedro faz essa corajosa afirmação: Enéas, Jesus Cristo te cura. Jesus ressuscitou e Ele cura. Eu tenho um amigo, ele é pastor lá em São Paulo, e uma certa feita ele contou uma experiência que ele teve quando eles viajaram para o Iraque. Fizeram uma viagem missionária para o Iraque. Quando eles chegaram lá no Iraque, uma irmãzinha, numa cadeira de rodas, se aproximou e disse bem assim: vocês são os pastores que vão me curar? E ele, brasileiro, né? Comitiva de brasileiros, eles ficaram meio assim, não quiseram falar nada. E aí ela disse bem assim: porque eu tive um sonho, e um anjo me disse que Deus ia trazer uns pastores e eles iam me curar. Talvez você não acredite, meu irmão. Ele também não acreditava, não. E ele disse que eles passaram a semana toda ali, uma série de conferências naquela igreja no Iraque, a semana toda. E aquela agonia, aquele medo, chegou o último dia de culto. E aí a expectativa é que naquele último dia ela não aparecesse lá, né, de repente. Mas ela já tinha falado para a igreja toda que aqueles homens iam ser usados por Deus para curar ela. E ele disse que quando eles chegaram no culto, a mulher estava lá e ela disse: é hoje o dia que Deus vai me curar. E ele disse que olhava para os colegas e eles começaram a conversar entre si: e aí, como é que vai ser? E aí ninguém queria fazer a oração. E aí eles fizeram um acordo: olha, a gente vai todo mundo orar por ela e alguém vai dar a palavra de ordem, né? Jesus te cura, levanta-te, quem é que vai dar essa palavra de ordem? E aí eles disseram: olha, o último dá a palavra de ordem. E ele disse que começaram a orar. E no meio das orações ele abriu o olho e a mulher estava lá. E todo mundo na igreja reunido naquela expectativa. E ele disse que fez bem assim: meu Deus, eu saí do Brasil, vim para o Iraque, passei por dificuldades, medo, passei envergonhado aqui. E enquanto os pastores estavam orando, no meio das orações, antes que chegasse o último a orar, aquela mulher levantou e começou a andar e veio em direção a eles. E ele me mostrou 2 fotos que ele tem, ela na cadeira de rodas e ela em pé. Porque Jesus Cristo continua sendo o mesmo ontem, hoje, e Ele será eternamente.
Ele é o Deus que cura, Ele é o Deus que pega pessoas desenganadas e levanta e traz de volta a realidade. Jesus Cristo continua tendo o mesmo poder, mas o poder é de Jesus Cristo. Jesus Cristo alcança a vida de Enéas. Jesus Cristo muda agora aquela realidade de Enéas. O Enéas que era paralítico, agora ele se levanta imediatamente. Aliás, tempo atrás eu estava aqui falando com o irmão Valdívio Coelho, Valdívio Coelho, ele estava falando da doença dele, de como ele foi desenganado, filho do pastor Valdívio Coelho, saudosa memória, e como Deus realizou um milagre. O homem está aqui até hoje. Porque Deus é um Deus poderoso. Ficou aleijado, meu irmão? Está andando normalmente, né, meu irmão? Fica em pé aí. Porque Deus é um Deus de milagres. O nosso Deus é um Deus vivo, é um Deus verdadeiro, é um Deus poderoso, é um Deus que realiza milagres. Mas o texto não acaba no milagre, o texto não acaba na cura. E esse é um problema da nossa sociedade. Porque às vezes nós estamos em busca dos milagres de Deus, mas não do Deus de milagres. Às vezes a gente está em busca de sinais e maravilhas, mas a gente não está em busca do Deus que realiza os sinais e maravilhas. E meu irmão e minha irmã, o maior de todos os milagres que Deus realiza é a mudança da nossa vida e do nosso coração. O grande milagre que Deus realiza é a nossa transformação. É quando Deus nos torna novas criaturas, quando nós passamos a viver uma nova vida em Cristo Jesus. Ali acontece algo extraordinário. Ali acontece algo que é impossível. Às vezes a gente pensa que conversão é uma coisa fácil, que a gente pode usar alguns argumentos, alguma estratégia e as pessoas vão se converter. A palavra de Deus ensina que o mesmo Espírito que foi necessário para levantar Jesus dentre os mortos é necessário para que eu e você saiamos da nossa vida de pecados e cheguemos diante de Deus. É um milagre extraordinário a conversão. E Deus realiza milagres, mas esses milagres têm um objetivo. Nós devemos olhar para Deus que nos concede toda a bondade, o Deus que nos cura, o Deus que realiza maravilhas. Nós devemos olhar para Ele e não para as coisas que acontecem. Não são os milagres o grande fenômeno da história, mas o fato de um Deus todo-poderoso, Criador de todas as coisas, se preocupar com as nossas necessidades. Nós, pessoas comuns, pessoas quaisquer, pessoas esquecidas de lado, mas que Deus nos conhece pelo nosso próprio nome. Quando Enéas é curado por Jesus, quando Enéas experimenta a cura da parte do Senhor, o texto mostra que essa cura cumpriu um propósito muito maior do que fazer um homem paralítico voltar a andar. Acompanha comigo o versículo 35. Todos os que habitavam em Lida e Sarona viram-no e se converteram ao Senhor. Sabe por quê, meus irmãos? Porque às vezes nós vemos tanto charlatão, nós vemos tanta enrolação, tanta mentira. E milagre não é uma coisa comum. Milagre não é uma coisa ordinária. Milagre não é uma coisa que acontece toda hora. Senão não seria milagre, senão não seria chamado de milagre. Mas às vezes nós vemos tantas pessoas enganadoras, mentirosas, usando a palavra de Deus de maneira fraudulenta, que nós descremos do que Deus está falando, ou do que Deus está fazendo. Eu me lembro de um amigo pastor contando de um rapaz que chegou em cadeira de rodas numa igreja, e aí de repente ele foi lá dar o testemunho e levantou e começou a andar na cadeira de rodas. E esse amigo pastor dizendo bem assim: rapaz, ele cresceu comigo. Diz que ganhou dinheiro para fazer de conta que era um aleijado e não tem nem temor a Deus para fazer um negócio desse. Então, às vezes, a gente vê malandragem desse tipo, mentira. Tem muita gente mentirosa, tem muita gente fraudando, inventando milagre que não existe. Mas, meus irmãos, com relação a Enéas, isso não foi inventado. Porque Enéas não se deitou e disse: ai, não consigo mais andar. Enéas estava há 8 anos acamado.
e a cidade viu. As cidades eram cidades pequenas, as pessoas todas se conheciam. Tanto a cidade de Lida quanto a planície, que é uma região mais próxima à costa, a planície de Sarona, todos eles conheciam a realidade do Enéas. Havia ali diante deles algo realmente extraordinário que não podia ser explicado por nada senão o poder de Deus. E aí o texto diz: quando eles viram o que Deus fez, eles se converteram ao Senhor. Todo milagre que acontece na nossa vida, meus irmãos, ele precisa levar tanto a gente quanto aqueles que nos conhecem à presença de Deus, à presença do Senhor. O texto começa com o povo santo de Deus e ele termina com o Deus que é santo e poderoso. Eu e você somos chamados a uma vida diferente. Mas essa vida diferente não vai ser fruto apenas do nosso esforço, mas da ação sobrenatural de Deus em nós. Deus tem poder para curar, para atender às nossas necessidades, para fazer o extraordinário, para fazer o miraculoso. Deus tem poder para te dar trabalho, Deus tem poder para te dar cura de doenças que são incuráveis. Deus tem poder para fazer grandes coisas. Mas, meu irmão e minha irmã, a coisa mais importante que Deus pode fazer na sua vida é te tirar das trevas, te tirar do inferno, te tirar do caminho da perdição e te colocar no santo caminho dele. O caminho que vai te levar a uma nova vida, a uma nova realidade, a uma nova experiência de caminhada e de vida. Uma vida cheia da presença de Deus, uma vida cheia de sentido, uma vida cheia de significado. Deus quer transformar as nossas vidas, Deus quer que nós nos voltemos para Ele. Por isso o Senhor, vez ou outra, coloca a sua luz neste mundo, para que eu e você entendamos, Ele nos fez para o louvor da glória dEle, e Ele quer que nós estejamos ligados a Ele por todo sempre. Que o Senhor possa aplicar a sua palavra aos nossos corações.